Hoje estamos então em nossa última palestra da nossa série sobre ciência, saúde e espiritualidade. E o nosso tema de hoje nós vamos trabalhar o seguinte: se faço tudo certo, se faço tudo correto, por que Deus não me cura? Ouvimos durante todos esses nossos dias que Deus tem o maior prazer em nos curar. Entendemos que a doença é a ação do destruidor e que Ele que nos traz os males pelos quais nós sofremos. Entendemos que muitas das nossas doenças vêm através da produção de radicais livres e que essa produção de radicais livres nos trazem, afeta as nossas células e nos trazem doenças como por exemplo, o câncer. Estudamos como combater as nossas principais doenças: câncer, pressão arterial, diabetes, obesidade, estresse, depressão. Entendemos como funciona o nosso sistema imunológico. Entendemos o que são doenças autoimunes e como podemos diminuir os seus sintomas. E como podemos trabalhar com as doenças hereditárias. Em todas essas doenças que nós trabalhamos, nós entendemos que os melhores remédios para essas doenças são exercício físico, boa alimentação, água, sol, boa respiração, abstinência, repouso e fé. Mostramos que hoje a ciência prova isso. De que vários trabalhos publicados nas principais revistas internacionais têm demonstrado que os melhores remédios para essas doenças estão em executar aquilo que nós recebemos como nossa mensagem de saúde, nos dado no século XIX. Agora vejam bem, se faço tudo certinho, se estou me exercitando, dormindo, comendo adequadamente, tomando sol, tomando água, por que ainda continuo doente? Qual a razão disso? Por que muitas vezes Deus tarda em trazer a cura que eu tanto espero? Nós temos que entender um contexto importante para ver do seguinte: Deus prova? Sim ou não? Sim, Deus prova. Deus tenta? Não. Deus não nos tenta. Agora, Satanás nos prova? Não. Agora, Satanás nos tenta? Sim. Quer ver a diferença disso? Vamos ver o exemplo de Abraão. Deus pediu para Abraão pegar o seu único filho, o seu filho amado, e levá-lo para sacrificá-lo. Isso causou um sofrimento para Abraão? É lógico que sim. Agora, Deus tem prazer em ver o seu fiel filho, amado filho Abraão, sofrer? Deus não sabia do resultado final do que Abraão iria fazer, de que sua fé seria aprovada? Então por que Deus pedir isso para Abraão? Por que Deus gostaria de ver Abraão sofrendo? Oramos pela cura de muitas doenças, seja para nós, para os nossos familiares, colocamos nossa vida em dia com Deus, mas parece que a resposta demora a vir. Conta-nos uma ilustração do pastor Ivan Saraiva, que um dia ele ligou o rádio do seu carro e disse que ele ouviu um pastor de uma outra igreja evangélica dizendo o seguinte: venham todos em nossa igreja essa noite, que nós vamos orar tanto a Deus que vamos incomodá-lo e Ele vai ter que nos responder. Será que nós precisamos chegar a incomodar a Deus de tanto pedir para que Ele nos atenda? Será que a visão que eu tenho de Deus é aquele velhinho que está com uma barba branca, sentado num trono, cheio de anjos e de forma inacessível, e que de tanto eu fazer penitências e orações, Ele joga de vez em quando uma gota de benefício para mim? Para darmos as nossas respostas, por que muitas vezes eu não sou curado, primeiramente eu quero falar para vocês, a primeira prova por que muitas vezes a minha cura não chega no momento que eu quero, é para provar a minha fé. Para isso eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Jó.
Ali no capítulo 1, versículos 6 a 12, nós temos a primeira conversa de Satanás com o Senhor. E que Satanás vai ao céu como representante da terra e Jó entra na discussão. E Satanás acusa Deus dizendo do seguinte: esse seu servo Jó só é fiel a ti porque você enche ele de bênçãos. E Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tem. E no verso 2, essa mesma conversa continua. E Deus permite que Satanás toque então aqui na saúde de Jó. E Jó foi acometido por doenças, da ponta dos pés aos fios da sua cabeça. Doenças trazidas por Satanás. Agora eu pergunto, Jó devia alguma coisa? Não. Mas por que Deus permitiu que Jó sofresse? Foi uma forma de provar a fé de Jó. Foi uma forma de provar que Jó realmente cria nele. Nós temos que entender esse contexto aqui, meus queridos. No livro Grande Conflito, na página 528, diz o seguinte para nós: o Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque tenha prazer em sua aflição e angústia, mas porque tal operação é indispensável para a sua vitória final. Entendo que muitas vezes Deus não responder a sua oração, e a doença que você está passando, ou que algum familiar seu está passando e que você está sofrendo, é importante para o seu crescimento espiritual. Deus muitas vezes não lhe respondeu a sua oração, porque isso vai fazer você crescer espiritualmente. Segundo ponto, porque Deus muitas vezes não responde a minha oração na hora que eu peço a Ele. Porque Ele precisa ensinar minha dependência de Deus. Vamos nos reportar agora ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, versículo 7, diz-nos o seguinte: e para impedir que me tornasse arrogante por causa das grandezas dessa revelação, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Paulo possivelmente sofria de algum problema visual. Por isso ele não conseguia escrever as suas cartas. E isso o dificultava em sua obra. E diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que o livrasse desse espinho na carne. Possivelmente essa doença visual. E Deus respondeu o seguinte para ele: a minha graça te basta. Nós temos que entender que muitas doenças que as pessoas têm é uma prova do amor de Deus. Mas você vai dizer, mas isso não é lógico. Então Deus quer ver eu sofrer? Não. Deus não tem prazer no seu sofrimento nenhum. Mas para algumas pessoas, elas só vão encontrar ou se aproximar de Deus perante a dor. Muitos corações só são quebrados no momento do sofrimento. E muitas doenças que Deus envia para nós é porque Ele nos ama, porque Ele sabe que somente pela dor eu vou voltar aos seus caminhos, ou vou quebrar o meu coração a Ele. Qual é o maior interesse que Deus tem por mim? Me dar alguns anos a mais de vida aqui na terra, ou fazer com que eu vá para o céu? É lógico que ir para o céu. E se para isso Deus tem que me encurtar alguns anos aqui na terra, mesmo que seja em dores e sofrimento, para que vá para o céu, Deus vai fazer isso. Então muitas de nossas doenças, ou que nós vamos conhecer, não vão ser curadas, porque Deus sabe que se Ele permanecer a cura, essas pessoas podem se afastar de Deus, e é na dor que essas pessoas se aproximam dEle. Terceiro ponto, porque muitas vezes nós sofremos pelas nossas doenças, e Deus não me cura. Deus não me livra das consequências dos meus erros. No livro Ciência do Viver, na página 277, diz ali que se todas as pessoas que fizeram hábitos errados de vida, que desrespeitaram as leis da saúde no seu corpo, obtivessem a saúde perfeita, muitas delas continuariam a seguir a sua vida de transgressão das leis
da saúde. E se Ele os curasse mediante a sua oração sincera, pedindo para que a sua dor fosse tirada, Deus estaria fazendo o que nesse momento? Estaria animando o pecado da pessoa. Seria mais ou menos assim: faça o que você quiser, no final da sua vida, você entrega seu coração a Jesus e Ele te cura de todos os teus problemas. Analise comigo. Imagine uma pessoa que fumou a sua vida inteira. Aos 65 anos entregou sua vida a Jesus. Depois de um ano apareceu câncer no pulmão. É justo que os anciãos vão fazer uma oração para ele. E Deus vai restabelecê-lo completamente do seu pulmão, como se ele nunca tivesse fumado. Deus vai salvá-lo, isso sim. Ele vai para o céu. Mas as consequências da sua transgressão no seu corpo, ele vai pagar a penalidade aqui na terra. É isso que Deus deixou claro para nós aqui. Então nós temos que entender que muitas das nossas doenças, Deus não cura, não porque Ele não nos ama, mas Ele precisa ensinar às outras pessoas, ao mundo e a nós, que nós estamos pagando a penalidade pelos nossos erros. Pelos erros da nossa intemperança, pelos erros da nossa transgressão. Isso não quer dizer perda do céu, mas é uma questão da justiça de Deus para nós. Próximo ponto: por que eu não sou curado? Porque Deus sabe a hora de atender a minha oração. No livro Conselhos sobre Saúde, na página 378, apresenta para nós ali: é bom para nós que o Senhor não defira sempre as nossas súplicas ao tempo e modo que desejamos. Assim procedendo, far-nos-á maior bem do que cumprindo nossa vontade, porque nossa sabedoria é loucura diante de Deus. Deus sabe a hora de nos curar. Por mais que eu ache que é nesse momento, nesse instante, nossa sabedoria é loucura para Ele. E isso vai fazer o quê? Provar a minha paciência e desenvolver a minha fé. Deus sabe o momento disso chegar. E nem por isso eu devo parar de pedir. A minha prece deve continuar. Porque isso mostra a minha dependência de Deus. Mas Deus vai saber a hora exata de eu receber a minha cura. Quinto ponto: muitas pessoas não estão preparadas para receber a cura. Mas como? Livro Temperança, página 84, diz o seguinte para nós aqui: muito como último recurso, segue as orientações dadas na palavra de Deus e pede oração aos anciãos da igreja para a restauração de sua saúde. Deus não acha por bem atender as orações dessas pessoas, pois sabe que caso se restabelecessem a saúde, sacrificá-lo-iam outra vez no altar da apetite prejudicial. Deus sabe a hora de você receber a cura, e muitos não vão recebê-la. Não vão recebê-la. Vão morrer com aquele problema. Por quê? Muitas pessoas precisam ser moldadas, e através do sofrimento é que Deus opera as mudanças nessas pessoas. Se Deus curasse antes que seu coração estivesse moldado, essa pessoa voltaria a fazer os mesmos erros do passado. Então, por isso, meus queridos, muitas pessoas não vão receber essa cura. Mas e se a cura não acontecer? E se tanto sofrimento vir e nada mudar na minha vida? Livro Conselhos sobre Saúde diz o seguinte para nós: insistir, porém, na cura, sem conformar-se com sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, é um erro. Meus queridos, muitas vezes Deus não vai nos curar. Deus pode ser que nunca cure a sua doença, porque a graça do Senhor te basta. É isso que Ele fala para ti. Ou a sua fé precisa ser desenvolvida, ou o seu caráter precisa ser moldado, ou você está pagando por erros da sua transgressão, da sua vida de
pecados contra o seu corpo num passado. Paulo pediu 3 vezes e Deus não curou. E muitas pessoas não vão receber a cura, e nós temos que entender que isso não é falta do amor de Deus. Isso mostra o amor de Deus para nós. É a mesma história assim. Eu tenho um cachorro. E vamos supor que esse cachorro foge todo dia da minha casa. E eu não quero que esse cachorro se perca. Quando eu saio de casa, eu prendo o cachorro numa coleira. Alguns vão dizer, você é mau. Mas aquela forma de aprisionar o cachorro é uma forma de demonstrar amor a ele. Que ele, se eu soltar, ele vai se perder. Muitas pessoas sofrem porque Deus as prendeu em suas doenças, para que assim entendessem o tamanho do amor de Deus nesse sofrimento. Mas e a morte? Como funciona isso? Apocalipse 14, versículo 13 diz o seguinte para nós: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras o acompanham. Meus queridos, se todos os que fazem as coisas corretas não ficassem doentes uns dias, eu vou dar um exemplo hipotético. Pastor Bullion, pastor Ivan Saraiva, não sei, pastores conhecidos, não iriam morrer? Ou pessoas que você acha que seriam pessoas que levam uma vida conforme a vontade de Deus, não iriam morrer? A morte é algo que nos acompanha, nós querendo ou não. Nós nascemos na natureza pecadora, e se isso acontecer antes da volta de Jesus, vamos passar por esse momento. E temos que entender que Deus nos deixou escrito que por mais que eu morra, ela é um sono, um abrir e fechar de olhos. Quando eu descansar no sono, esperando a volta de Jesus, eu vou fechar os meus olhos e vou abrir vendo o quê? Jesus voltando. Essa é a promessa que Jesus me deu, um abrir e fechar de olhos. Aquele que está morrendo em Cristo não deve temer a morte. Você sabe quanto tempo vai durar a sua morte? Faça um teste agora. Feche os seus olhos. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Fecha agora. Agora abra. Esse é o tempo que você vai levar para ver a volta de Jesus. É esse o tempo. Entre sua morte e a volta de Jesus. Para aquele que morreu não conta mais tempo. Então não tema a morte. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Se muitas vezes você tem problemas, doenças, e passar pelo sono da morte, não se preocupe. Mas esteja certo de que você está na confiança em Deus. É esse o ponto que você deve ter como certeza. A sua vida entregue totalmente nas mãos de Deus. Para encerrarmos, meus queridos, essa semana, como vamos entender a minha saúde? Como vamos entender a mensagem final que nós temos para nós aqui? Eu quero mostrar alguns versos importantes para vocês. Primeiramente, São João 3,16. Um dos meus versos prediletos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que nos amou de uma forma muito grande, que deu o seu único Filho, para aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Entenda isso. Deus é amor. Ele te ama. E Ele não tem o menor prazer em ver você sofrendo. Mas agora, se Ele permitir que a doença venha até você, entenda que assim mesmo é um ato do seu amor. Segundo verso, Salmo 51, versículo 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração equilibrado e arrependido, que jamais será desprezado. O que Deus quer de mim não é o meu sacrifício em não comer isso ou não tomar aquilo. Não é o meu sacrifício em fazer caminhada e exercícios. O que Ele quer? Um coração que entenda que o meu corpo é a morada do Espírito Santo. E eu vou fazer isso porque Ele vai habitar em mim. Não é o meu sacrifício que vai fazer com que Deus olhe com mais amor para mim. Alguns ainda acham que a saúde é uma moeda de troca. Falo, Senhor, eu deixei de comer isso. Senhor, eu estou fazendo exercício. Agora eu quero isso. Eu quero aquilo.
Jamais vai ser dessa forma como Deus vai olhar para você. Por quê? Ele quer que você olhe com a passagem de 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. O seu corpo é um santuário do Espírito Santo. E por isso, você deve fazer de tudo para que esse santuário seja glorificado, para que o Espírito Santo possa habitar em você. Todos os seus atos em cuidar da sua saúde têm como objetivo fazer com que o Espírito Santo habite em ti. Mas e minha saúde, como fica? Então eu não preciso fazer isso para ter saúde? Livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Nosso último verso, isso deve ser o verso de cabeceira da sua cama, da sua geladeira. A saúde é um prêmio pela obediência às leis divinas. A saúde é o resultado de você deixar o seu corpo para o Espírito Santo habitar. Nós apresentamos durante o decorrer das 8 palestras que o céu é saúde, que a presença do Espírito Santo em nós é a saúde. E o resultado de eu deixar o meu corpo segundo a vontade do Espírito Santo, aí eu vou ter a saúde. Meus queridos, é essa a forma que Deus quer que eu cuide do meu corpo. Não faça das suas atitudes uma moeda de troca. Deus é amor e quer que você deixe o seu corpo da melhor forma possível para Ele habitar. Faça hoje um plano com Deus, um pacto com Deus daquilo que você precisa arrumar na sua vida. Dos hábitos que você precisa deixar. E o Espírito Santo vai te dar forças para que você possa deixar o seu corpo como o templo do Espírito Santo. E entenda, se a cura não vir para você, Deus não prometeu a cura para todas as pessoas. Ainda pode ser um ato do amor de Deus. Esse é o desejo para que vocês entendam essa mensagem nessa noite. Essa mensagem eu quero que vocês pratiquem na sua vida. E entendam e deixem o seu corpo como uma forma do Espírito Santo poder habitar em você. Esse é o meu desejo para todos aqueles que me assistem, em nome de Jesus. Amém.